Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel, sou bacharel em teologia, sou evangélico desde minha infância. Graças a Deus aí de maneira contínua estive aprendendo muito da carreira cristã, da vida cristã, desde minha infância, juventude, adolescência, fase adulta. E creio que eu tenho ensinos importantes para poder compartilhar também contigo. Acredito que sim, tenho fé que sim. Afinal, são quase 40 anos aí caminhando com outros irmãos em Cristo, auxiliando a obra de Deus. Sou baterista também, toco bateria em igreja evangélica, a igreja onde eu sou membro. E é uma grande satisfação poder estar compartilhando um pouco da minha fé contigo, com você. E considerando os dias que estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo em tempos que as coisas estão caminhando e configurando de acordo com profecias bíblicas, antigas, relacionadas ao final dos tempos. Vemos aí a probabilidade de uma crise, voltada aí na área de saúde novamente. Muitas vezes a gente fica preocupado, com as circunstâncias que a gente tem que lidar para sustentar a família, os filhos, o lar, a casa de Deus, obras de Deus. O que será da nossa parentela, diante de crises, que abatem a todos nós, às vezes de maneira geral, como aconteceu no ano de 2020, 21, 22, e crises pontuais, localizadas eventualmente na sua vida pessoal. Pode acontecer do mundo estar bem, num contexto geral. A humanidade está vivendo um momento positivo em linhas gerais, mas talvez sua casa, sua vida, o seu lar esteja passando por turbulência. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você, ela é voltada para isso, para momentos de dor, de dúvida, em que falta um ombro amigo, um auxílio, uma força para seguir em frente. E é no Senhor Deus que a gente pode encontrar o sentido para viver, para seguir em frente e não desistir. Ele é o nosso Criador, a razão do nosso viver. Deus, quando criou o homem, Ele nos criou para louvor da glória dele. E quando nós nos afastamos, nós seguimos outros caminhos que não é de acordo com esse propósito original, a gente encontra dificuldade, vazio, tristeza, dor, apatia, por vezes enfermidades. Existem aquelas, até mesmo as doenças psicossomáticas, que devido à falta de perdão e outros traumas emocionais, a pessoa pode ter problemas físicos, enfermidades se manifestam no corpo físico devido a essas questões psicológicas. Então a gente precisa se socorrer no Senhor Jesus, ler a Bíblia Sagrada, aprender com a Palavra de Deus, aprender com outros homens e mulheres de Deus que já se dedicaram a estudo da Bíblia Sagrada há mais tempo do que nós, do que você. Ter essa humildade, lógico que você precisa sim ouvir com atenção e com discernimento, porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E todo ser humano, ele, de alguma maneira, espiritual, realmente transcendental, a gente consegue, ao ouvir uma notícia, uma mensagem de luz espiritual, uma coisa realmente que vem do trono de Deus, a gente consegue discernir se realmente vem de Deus ou não. Parece não, é algo que confirma em nosso coração. Então a gente precisa, você precisa ouvir a mensagem e analisar com sabedoria. Analisar, orar, falar com Deus e falar: Senhor, essa mensagem é assim mesmo? Hoje em dia, a grande maioria de nós temos acesso à Bíblia Sagrada, seja por vias digitais. Você pode baixar a Bíblia, integralmente aí pela internet, ter acesso a ela gratuitamente através do seu celular, através do seu dispositivo, notebook, tablet, enfim. E também você pode adquiri-la em algumas igrejas gratuitamente, nem que seja comprada também. Você pode adquirir por 20, 30, 50 reais, você consegue
encontrar alguns exemplares da Bíblia em valores muito acessíveis. Então faça esse esforço para ler a Bíblia Sagrada. Não fique esperando apenas de maneira esporádica alguém aqui na internet, né? A internet, os aplicativos, as redes sociais te direcionarem uma palavra como essa, para aí então você ser alimentado ou alimentada pela palavra de Deus. Isso não é saudável, isso não é positivo, não é construtivo, isso não vai te fortalecer pelo tempo necessário. É importante que você se aproxime do Senhor para que Ele seja o seu refúgio, o socorro bem presente nos dias de angústia. Deus quer que você seja um filho, uma filha de Deus, que tenha relacionamento direto com Ele, que realmente, como diz o louvor, que Ele seja o seu universo, o seu primeiro pensamento de manhã, que você tenha por prioridade ser um filho autêntico, uma filha autêntica de Deus, que tem proximidade com Ele. Que você venha realmente descansar debaixo da sombra do Onipotente. Ok? Não somente nos momentos de dor, de aflição, mas que você se fortaleça nesse Deus, porque você estando nesse lugar de segurança, você sempre estará seguro, segura. Por vezes os problemas que nos abatem na vida vêm exatamente porque nós não estamos onde deveríamos estar, protegido do frio, do calor, do perigo. O filhote da águia debaixo ali da proteção da mãe, assim também deve ser você. Existem muitos falsos refúgios na vida, muitos falsos refúgios, falsas seguranças que as pessoas nos oferecem, tentam nos apresentar. Lá no Salmo 11, capítulo 11 do livro de Salmo, na Bíblia Sagrada, versículo 1, estou lendo aqui diretamente da Bíblia Sagrada, lá diz, versículo 1 do Salmo 11, apenas um versículo eu vou ler aqui, tá? No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Diante do perigo, por vezes, as pessoas que não têm intimidade com Deus, geralmente pessoas que não têm intimidade com Deus, não reconhecem o poder de segurança que Deus tem para oferecer. Porque ela não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus, então esse tipo de pessoa, essas pessoas só falam o que conhece, que muitas vezes é fugir, ir para um lugar seguro. Acontece um problema, ao invés de enfrentar o problema, resolver o problema, buscar de Deus direção e sabedoria, inteligência para resolver o problema, não, a pessoa foge. E por vezes fugir não é a melhor escolha em momentos de tribulação, em momentos de dor. É preciso, por vezes, resolver. Há problemas da vida que nos preocupam de fato, trazem preocupação, trazem medo, trazem receio. A gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente ouve, de quem ouve, o tipo de conselho. Nem todo mundo que se apresenta como um servo ou uma serva de Deus, como alguém que tem uma vida no altar, realmente essa pessoa está em posição, está realmente na brecha para abençoar. De repente, em dado momento, essa pessoa está no momento de fraqueza ali, não está se consagrando como deveria e dá conselhos que não são sensatos. Tem registros bíblicos, de pessoas que passaram conselhos não adequados para servos de Deus. Assim como o rei Davi, quando queria construir o templo de Jerusalém, Deus falou, não, você não vai construir o templo de Jerusalém, quem vai construir vai ser o seu filho Salomão, porque você, Davi, você foi um homem de sangue. Mas antes de Deus falar isso, um profeta ali, um dos sacerdotes, falou para Davi, não, pode fazer, rei Davi, Deus é contigo, se você quiser fazer, você faz. Só que Deus falou, não é para fazer. Então, assim, nem todo mundo que se apresenta para nós, dando conselhos com a Bíblia na mão, realmente essa pessoa é de Deus, ou eventualmente até mesmo seja um homem ou uma mulher de Deus, mas está no momento que não está fechando a brecha, não está na sintonia do Espírito Santo, não está ali ligado com Deus.
está ali, né, às vezes no momento de emoção, né, fala uma coisa que não deveria. Então a gente tem, eu e você, particularmente, cada cristão, cada homem e mulher de Deus, precisa ter a sua vida de oração. É muito importante você ter a sua vida de comunhão, de intimidade, nesse lugar seguro, nesse refúgio, nesse lugar de proteção e segurança. A gente precisa fazer do Senhor o nosso refúgio, né? Fazer do Altíssimo a nossa habitação. Deus não gosta de ser estepe. Deus é um péssimo estepe. Inclusive, o último vídeo que eu postei, eu coloquei esse o título do vídeo. Deus não é um bom estepe. Porque Deus não quer ser como um estepe de um carro que é usado só nas horas de emergência. Ele quer ser seu amigo nos tempos bons e nos tempos ruins. Ele quer que você seja um amigo dele, um filho, uma filha que tenha proximidade, relacionamento. Né? Deus não, nós como seres humanos, nós não gostamos de pessoas interesseiras. Quem dirá Deus? Então a gente não pode ter um comportamento interesseiro para com Deus. Qual refúgio pode ser melhor do que o Senhor? Nesse texto aqui, né, o salmista diz: no Senhor eu me refugio. Como vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes, como se fugir para os montes fosse um refúgio maior do que se refugiar em Deus? Não, o maior refúgio, a nossa segurança e proteção está em Deus, está no Senhor Jeová. Está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sangue de Jesus tem poder para nos cobrir, nos purificar e nos cobrir de toda maldição. Ele é a nossa segurança. Não existe outro refúgio maior do que o Senhor. Fugir, né? Aqui a frase diz: fuja como um pássaro para os montes. Fugir, a expressão fugir, ela denota covardia. Está fugindo, né? Quando num campo de batalha, quando acontece no exército, numa peleja, a pessoa foge, o exército foge, isso evidencia derrota e covardia. E isso não agrada, né, a Deus. Deus já usou em textos bíblicos uma estratégia ali, Deus deu para Israel algumas estratégias no combate real, do povo fugir estrategicamente para que por trás da cidade houvesse, né, fosse pego de surpresa o exército inimigo, mas são questões específicas, estratégicas de Deus. Mas Deus não é um Deus que direciona ao cristão, a mim e a você, sermos fujões, que fogem dos problemas, que dá as costas e faz de conta que não viu, covardia, de derrota. A gente vai em pecado, a pessoa vai ser derrotada mesmo. Fuja rápido, fuja para os montes, rápido, né? Fuja como um pássaro. Isso denota que é como que se Deus fosse pego de surpresa diante dos laços do maligno contra a nossa vida. E aí, né? Olha, eu sou homem de Deus, vou te dar um conselho. Fuja rápido porque, olha, fuja como um pássaro, vai para os montes. Deus não é um Deus que é pego de surpresa nos cuidados para com a sua vida. Deus sabe o que está fazendo, meu irmão, minha irmã. Confia nele. Ora, se santifica, fecha as brechas para que o mal não encontre morada e direito. Fechou a brecha, está andando no correto, está adorando a Deus, está se corrigindo. Porque a caminhada cristã é um aperfeiçoamento constante. Até o fim de nossas vidas é aperfeiçoamento, abandona uma coisa dali, melhora de lá, orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, louvar a Deus, orar, ler a Bíblia inteira, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 20ª vez, levar um pão para o faminto, e assim a gente vai melhorando, se aperfeiçoando na carreira. Para os montes, né, nesse conselho aqui, ó, fuja para os montes, né, é uma falsa... Fugir para os montes denota uma falsa proximidade de Deus, né, que os montes são lugares altos, mas também são precários para a manutenção da vida. Para quem mora na cidade e tem que fugir para os montes, ele vai para um lugar de precariedade, onde não tem ali todo o suporte de uma cidade, de onde está ali a residência dele. E para fechar, eu gostaria de ler com os irmãos aqui brevemente, irmãos e irmãs, o texto ali de Neemias, capítulo 6, versículos de 9 a 14. Diz o seguinte: lá Neemias eles tinham construído o muro de proteção de Jerusalém, e Tobias e Sambalate, entre outros ali, pelejavam contra, né, incitando o povo a desistir. E aqui diz, nesse contexto, vamos fazer essa leitura. Estavam todos tentando intimidar-nos
pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro do templo. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matar Neemias. Eles virão essa noite. Todavia, eu lhe respondi, Neemias respondeu para ele, para esse Semaías. Ele respondeu, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Semaías, ele era sacerdote. Semaías falou que era para Neemias fugir e se esconder no templo. Só que Neemias, como não era sacerdote nem levita, ele não poderia, em hipótese alguma, fazer isso, porque dentro do templo era um local consagrado a Deus, um local sagrado. Se ele fizesse isso, ou ele seria morto, ou então, se não o matasse, ele fica muito mal falado e, enfim, destruir completamente a credibilidade. Aqui, versículo 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Queria realmente destruir a reputação de Neemias diante do povo que ele estava liderando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os conselhos que a gente ouve, de quem a gente ouve, se refugiar no Senhor. Olha só a sabedoria de Neemias, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que ele não poderia entrar ali, então ele não entrou, porque se ele entrasse, ele ia ter sérios problemas. Então eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Para conhecer a palavra de Deus, obrigatoriamente, você não precisa entrar no seminário, mas você precisa obrigatoriamente ler a Bíblia. Ok? Bíblia Sagrada, tem que ler a Bíblia Sagrada. E naquilo que você não compreender, procure homens e mulheres sérios de Deus, procure pessoas sérias para te instruir a respeito da palavra de Deus. Ok? Vem pessoas sérias, que tenham bom testemunho, que venham te ensinar, te auxiliar. Existem vários canais também, outros aqui na internet, de pastores muito bons, que pregam a palavra de Deus e está de acordo com o que está escrito de fato. Você lê e você consegue discernir e perceber que existe coerência. Não existe a pessoa não fica floreando, entrando em muitos detalhes históricos para querer buscar uma explicação muito cabeluda, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a pessoa às vezes estuda demais, ela acaba caindo no orgulho e, enfim, querer mostrar que ninguém sabe nada, ele sabe tudo, como se todos os cristãos de 2000 anos para cá não soubessem nada e ele e ela agora sabe a grande revelação. Isso é um grande perigo. Tome cuidado com esse tipo de mestres aí. Isso pode ser um grande risco para a sua fé. Então, irmãos, a gente precisa confiar no Senhor e não seguir falsos conselhos que nos oferecem falsos refúgios. O nosso refúgio está no Senhor. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Se Deus falou para tomar tal atitude, fazer X, ir para tal lugar e tal local, vai, ok, está na direção do Espírito Santo. Agora, é preciso ser cuidadoso para a gente não acabar caindo, né, nesses falsos refúgios. Refúgios, né, concílios que só trazem perda e dor. Então confia no Senhor. Abra as portas do seu coração para Deus agir, para Deus trabalhar na sua família, no seu coração, nas suas finanças, na sua saúde. E eu quero orar contigo agora. Eu quero orar com você para que Deus venha trazer conforto em meio aos dias que estamos vivendo, que estão por vir ainda, pelas coisas que nos esperam aí diante dos avanços da tecnologia e também grandes mudanças geopolíticas. Amém? Senhor Jesus, toma em tuas mãos pela tua bondade e graça, Deus, cada vida e cada família, Pai, que esteja aqui ouvindo, Pai amado, esse vídeo, essa palavra,
Liberta e salva, Deus, cada homem, cada mulher, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos que estejam, Pai Celeste, assistindo esse vídeo, seus parentes e familiares dessas respectivas famílias, Pai, dessa pessoa que representa a sua família. Liberta, Deus consola, ilumina, ajuda essa pessoa a encontrar um caminho de paz, o verdadeiro refúgio, a paz que excede a todo entendimento, Pai. Cura, salva, liberta, batiza com o teu Santo Espírito essas vidas, Pai. Ilumina com o teu poder. Expulsa o mal, Deus, dessa vida. Expulsa o maligno. Protege, Pai, de todo embaraço, Pai, de inveja, de perigo, de tropeço, Pai. De bruxaria. Queima, neutraliza, expulsa para longe no poder do Espírito Santo. Te peço que venhas agir poderosamente, Pai, nessas vidas e famílias. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, Pai. Perdoa-nos aos nossos pecados, Pai eterno. Lava-nos com teu sangue precioso, ajuda cada um de nós a amarmos o Senhor e nos afastarmos de todo pecado, dos pecados aos quais nós amamos. Dá-nos forças para dizer não, não às trevas, não ao pecado, não ao mal, não à carne, sim para a cruz de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus e amém. Muito obrigado. Por gentileza, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Se puder aí hypar, manda um hype aí. Eu vou deixar uma pequena lista de alguns produtos que eu adquiri e gostei muito. Caso algum deles te interesse, fique à vontade para adquirir. Ok? Muito obrigado. Um abraço.